Você já parou para pensar como Deus pode ser um só? Ao mesmo tempo, ser revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Vamos ser sinceros. Muita gente cresceu ouvindo isso, repetindo isso, cantando isso, mas por dentro ficou aquele nó. Um incômodo silencioso. Uma pergunta que ninguém responde direito. Não seriam três deuses? Não é contradição. Se é um, por que Jesus ora? E por que o Espírito vem como alguém distinto? E se eu te dissesse que a Trindade não é um quebra-cabeça para te confundir, mas uma chave para te aproximar de Deus? Uma chave que muda não só o que você acredita, mas como você ora, como você ama, como você enfrenta dias difíceis. Hoje eu quero te levar por uma jornada clara, profunda e simples. Não para resolver Deus como se ele fosse uma fórmula, mas para enxergar o que a Bíblia revela. Um Deus único, vivo, pessoal, que não está distante, e sim presente. E, no final, você vai entender por que isso muda a sua vida espiritual de um jeito prático. Muda sua oração, sua identidade e sua coragem. O começo do mistério. Sinais antes de tudo ficar claro. Antes de existir templo, antes de existir igreja, antes de existir qualquer nome, já havia Deus. E, desde o início, a Bíblia mostra que Deus é um, mas nunca solitário. Em Gênesis, existe um detalhe que passa despercebido quando a gente lê rápido. Um detalhe que parece pequeno, mas acende uma luz. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Façamos, não farei. E aí você pensa, com quem Deus está falando? Alguns tentam simplificar. Dizem que era figura de linguagem. Outros dizem que ele falava com anjos. Só que o texto não diz que o homem foi feito à imagem de anjos, mas à imagem de Deus. É como se a Bíblia colocasse uma pista logo no começo. Não é a revelação completa. É só um rastro, uma sombra, um sinal. Como uma porta entreaberta. E ao mesmo tempo, a Bíblia grita: Deus é um. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então perceba, não é um ou três. É um, de um jeito que vai além do nosso jeito humano de ser um. A nossa mente tenta encaixar Deus em categoria humana. Uma pessoa, um rosto, uma forma. Mas Deus não é uma criatura. Ele é o Criador. E o Criador não cabe nos limites da criatura. E aqui entra um ponto importante. A Trindade não é uma invenção tardia, nem uma ideia fria. Ela é uma revelação progressiva. Deus vai revelando sua natureza aos poucos, como alguém que ensina uma criança a ler. Letra por letra, linha por linha, até a frase fazer sentido. A pergunta que decide tudo: quem é Jesus? Agora, a revelação começa a ficar realmente visível quando Deus entra na nossa história de um jeito que ninguém esperava. Por quê? Por um momento, imagine o absurdo. O Deus que criou o tempo pisaria no tempo. O Deus que criou o espaço entraria no espaço. O Deus que sustenta tudo escolheria sentir fome, sede, cansaço. O Verbo se fez carne. Isso não é poesia. Isso não é metáfora bonita. É o centro do cristianismo. Deus não mandou só uma mensagem. Deus veio pessoalmente. E então Jesus aparece, não como mestre tentando apontar um caminho, mas como alguém que fala com autoridade eterna. Ele perdoa pecados. Ele manda no mar. Ele cura com uma palavra. Ele expulsa trevas como quem tem o direito de expulsar. Ele não age como alguém que pede permissão. Ele age como quem possui autoridade. E ao longo de sua vida, Jesus diz coisas que, se fossem falsas, seriam blasfêmia. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Isso escandaliza líderes religiosos, porque eles entendem: Jesus não está dizendo eu sou parecido com Deus. Ele está dizendo: eu revelo Deus, porque eu venho de Deus. E aqui nasce a pergunta que muda tudo. Se Jesus é Deus revelado, por que ele ora? Se Jesus é um com o Pai, por que ele fala com o Pai? Essa pergunta não destrói a Trindade. Na verdade, ela é uma das provas mais fortes de que não se trata de um Deus que troca de máscara. Jesus não é uma fantasia do Pai. Jesus é o Filho, em comunhão real com o Pai. E essa relação não começa no nascimento, em Belém.
Essa relação é eterna. Antes de Maria, antes de Abraão, antes de Adão, já existia comunhão no próprio Deus. O Espírito Santo, Deus mais perto do que você imagina. E agora entra a parte que muita gente sente, mas não entende. Porque existe uma diferença entre crer em Deus e experimentar Deus. Você pode saber versículos e ainda assim viver vazio. Pode frequentar a igreja e ainda assim viver com medo. Pode ter religião e ainda assim não ter paz. E aí Jesus promete algo que muda a história do mundo. Ele diz que, após sua obra, viria o Consolador. Não como uma energia vaga, não como um simbolismo, mas como uma pessoa divina presente. E então acontece Pentecostes. O Espírito Santo vem. Pessoas frágeis viram corajosas. Gente escondida vira testemunha. O medo perde domínio. E aqui está a beleza. Deus não quis apenas ser adorado do lado de fora. Deus quis habitar do lado de dentro. O Espírito Santo consola quando ninguém entende. Guia quando a cabeça está confusa. Fortalece quando o corpo quer desistir. Corrige quando a alma se perde. E reacende quando a fé vira rotina. Você não está sozinho. Se você pertence a Cristo, Deus não é uma ideia longe. Deus é presença viva. E é por isso que entender a Trindade não é teologia fria. É intimidade. Você não fala com um Deus distante. Você se relaciona com um Deus que se revela como Pai que ama, Filho que salva e Espírito que habita. A cena que junta tudo: Pai, Filho e Espírito ao mesmo tempo. Agora, se ainda restasse dúvida, a Bíblia entrega uma cena tão clara que parece uma assinatura divina. O batismo de Jesus. Jesus está no rio. O Filho está ali, visível, humano, real. E então o Espírito desce como pomba. E uma voz vem do céu: Este é o meu Filho amado. 3 manifestações ao mesmo tempo. Não em sequência. Não um depois do outro. Simultâneas. Isso destrói 2 extremos perigosos. Não são 3 deuses, porque a Bíblia é firmemente monoteísta. E não é um Deus que muda de forma, porque ali as 3 pessoas se manifestam juntas. É um único Deus, em comunhão perfeita. O Pai envia. O Filho executa a redenção. O Espírito aplica essa obra em nós. Não é competição. É harmonia. Não é contradição. É unidade. E olha a implicação. Se Deus em si mesmo é comunhão perfeita, então o amor não é algo que Deus aprendeu com a criação. Deus é amor por natureza, porque desde sempre há comunhão dentro do próprio Deus. O que isso muda na sua vida, hoje? Agora vem a parte que realmente importa. Como isso muda você? Muda a sua oração. Porque muita gente ora como se estivesse gritando para um céu fechado. Ora com dúvida, ora com culpa, ora com medo. Mas quando você entende a Trindade, você entende um caminho espiritual vivo. Você se aproxima do Pai como filho, não como estranho. Você se apoia no Filho como Salvador, não como exemplo distante. Você caminha com o Espírito como presença, não como teoria. Você não precisa mais fingir força. Você precisa de presença. O amor do Pai te sustenta. A graça do Filho te levanta. O poder do Espírito te capacita. E então a fé deixa de ser um conjunto de ideias e vira vida. Você começa a consultar Deus antes de decidir. Você começa a perceber direção no meio do caos. Você aprende a perdoar não por fraqueza, mas por cura. Você aprende a confiar sem entender tudo, porque sabe que não está sozinho. E aqui existe um convite. Deus não está apenas te pedindo para estudar um mistério. Ele está te chamando para viver uma relação. Porque a Trindade não é só uma doutrina. É uma realidade viva. Reverência e decisão. Depois de olhar para isso, fica impossível reduzir Deus a um conceito. Deus é um, e é perfeito em comunhão. Deus é Pai, e te olha com amor. Deus é Filho, e pagou o preço que você não podia pagar. Deus é Espírito, e habita em você para te guiar, consolar e fortalecer. E, mesmo que a mente não consiga medir Deus por completo, o coração pode responder. Reverência, confiança, entrega. Que hoje você pare de tratar Deus como distante e comece a viver como alguém acompanhado. Porque o Deus que é um
se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele não está longe. Ele está presente. E isso muda tudo.